Vamos abrir em 1 de Reis 3:3. 1 de Reis 3:3. 1 de Reis 3:3. Eu já trouxe várias vezes esta passagem bíblica para falar sobre a área de finanças. Mas eu quero que você entenda. Jesus também reparava no que é que as pessoas davam. E aqueles que tinham muitas posses deitavam muito. E veio uma pobre viúva que apenas deu 2 moedas. E Jesus reparou nela e disse que ela deitou mais que todos. Que coração nós estamos a fazer as coisas? Com que coração nós estamos a fazer? Quando nós estamos a adorar, com que coração estamos a fazer isso? Eu quero-vos ler aqui, 1 de Reis 3:3. E Salomão amava o Senhor e andava nos estatutos de Davi, seu pai. Somente nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei de Asdião para lá sacrificar, porquanto aquele era um lugar alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. 1000. 1000. Eu quero que você faça contas. Não, ele fez isso porque podia. Tudo bem, mas podia não ter feito. Ele fez porque podia, mas podia não ter feito. 1000 holocaustos. 1000 holocaustos, se fossem vacas, aos preços atuais, dava para aí 500 euros a vaca, dava 500.000 euros que ele deu, que ele queimou para Deus. Se fossem cabras, era para aí talvez 100 euros a cabra, talvez. Eu estou a dar exemplo. Ele estava a dar para Deus 100.000 euros. Estava a queimar. Mas o que é mais importante? O dinheiro ou a honra que ele estava a dar a Deus? Quando nós fazemos qualquer coisa, quando nós adoramos a Deus, quando nós damos para o reino de Deus, qual é a nossa atitude? Com que coração estamos a dar as coisas e a fazer as coisas? Antes de começarmos a reunião, falámos sobre alguns assuntos e esses assuntos tinham a ver com negócios. E quando eu estava a adorar, como eu costumo muito fazer contas, eu estava a fazer contas. Tive que ficar quieto, pedir perdão a Deus, orar, eu levo todos os meus pensamentos cativos à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus Altíssimo, para que eu possa ficar só a pensar em Deus e a adorá-lo e agradecer porque Ele é e porque Ele tem feito por mim. Porque esta é a atitude correta perante Deus. A palavra de Deus fala sobre um sacrifício de louvor. Adorá-lo, não por um sacrifício, mas porque Ele é tudo por nós, não importa o que nós estejamos a pensar. Nós, a última cor que cantámos, falava exatamente sobre isso. Quando tudo à nossa volta caiu por terra, quando tudo já não dá, já não vemos hipótese, Senhor, eu quero me levantar para te adorar, porque só tu és digno de adoração. Nós devemos guardar isso no nosso coração. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Coração sincero. Assim como a oferta. A oferta tem de ser de coração sincero, senão você não está a fazer nada. O que está a dar, apenas está a dar. Então vamos semear, em nome de Jesus. Com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha,
Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta. Tu és o nosso Senhor. Agradecemos no nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome. O título da mensagem de hoje é nós temos a dar vários porquês. Porquê 4, casamento. E porquê o título porquê? Cada vez que nós fazemos uma pergunta, eu faço muitas perguntas, eu questiono muito, mesmo a Deus. Há perguntas que Ele não me responde, porque há perguntas onde eu quero saber mais do que devo. Mesmo Ele dizendo, perguntai-me sobre as coisas futuras. Mas eu entendo que tudo tem o seu tempo, porque se eu soubesse de algumas coisas que iam acontecer na minha vida, sequer fugia e não queria. Mas reconheço que só Ele pode fazer todas as coisas. Quando eu digo porquê, é para você se pôr questões e perceber que funciona porque a palavra de Deus funciona. Funciona porque a palavra de Deus nos ensina. Deus, ao nos ensinar a palavra de Deus, nos está a mostrar o melhor caminho. Assim como, por exemplo, uma máquina de lavar que nós podemos comprar para casa, lá vem um livro de instruções, do qual nós devemos ler. Para quê? Para tirarmos o melhor partido das coisas. Não, são todos iguais. Isto carrega-se aqui, carrega-se ali e tudo funciona. Mas você poderia tirar o melhor partido das coisas. Tirar o melhor do funcionamento daquela máquina, se soubesse tudo o que ela pode fazer por si. E Deus nos quer ensinar exatamente isso. Deus pode fazer muito mais por nós se nós tivermos conhecimento disso. Por isso é que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em quê? Em todas as áreas da sua vida. Muitas pessoas pensam que é só agarrar e gosta-se de uma pessoa, os dois gostam um do outro, glória a Deus, e casam-se e pronto, e a partir daí está tudo feito. Não, a partir daí começa tudo. Começa mesmo tudo. Ou nós dependemos da palavra de Deus em tudo, vai fazer uma grande diferença. Eu vou-vos só, no porquê 1 fala sobre a palavra de Deus, e eu digo-vos em Jeremias 1,12, não é preciso abrir, nós já vamos abrir. E Jeremias 1,12 diz: eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. Deus vela sobre a sua palavra. Ele diz que a palavra que sair da boca dele, em Isaías 55,11, ele diz que a palavra que sair da boca dele não voltará para ele vazia, mas fará o que lhe apraz. Fará para que ela foi enviada. Então, Deus diz para nós entrarmos em Isaías 43:26, entremos em juízo, apresenta-me as tuas razões, que é o que está escrito na palavra, para que eu te possa justificar. Assim como nós entramos perante um juiz, embora ele conheça a lei, nós, como advogados, entramos à presença de Deus, do juiz, e dizemos e declaramos a lei, o que é que está escrito, o que é que, em relação à pessoa tal, o que é que deve ser feito, como deve ser feito, porque a lei assim diz. Também, nós, quando vamos a Deus, apresentamos a sua palavra, o que Ele diz. Você está a passar uma situação de doença, você tem que apresentar a palavra de Deus perante Deus e dizer: Senhor Jesus, foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, e para as suas pisaduras já fui sarado. Você tem que declarar isto perante Deus.
Por isso, Senhor, eu declaro que eu estou curado, porque a tua palavra assim o diz. Pai, eu estou abençoado financeiramente, porque a tua palavra assim diz. És tu que enche a minha boca de bens. És tu, Senhor. Então, à medida que nós temos conhecimento da palavra e a aplicamos à nossa vida, vamos receber os resultados dela. Porquê? Porque Deus vela sobre ela para a fazer cumprir. Porque a palavra de Deus não voltará para Deus vazia, mas fará o que lhe apraz, fará para qual ela foi enviada. E através deste conhecimento, ao falarmos de casamento, nós temos de ter o conhecimento de tudo o que Deus diz sobre o casamento. Eu digo-lhe que num casamento vai haver diferenças. Inclusive porque é um homem e uma mulher a casar-se. Vai haver diferenças. E eu lembro-me quando eu comecei a orar pelo meu casamento, a primeira pessoa a ser mudada não foi a minha esposa, fui eu. Portanto, é a prova que nós precisamos de Deus. Nós precisamos realmente de Deus, para que Ele nos molde à sua imagem e à sua semelhança. Vamos abrir em Gênesis 8:18. Gênesis 8:18 e vamos ver como Gênesis 8:18 e vamos ver como é que Deus... Eu peço desculpa, Gênesis 8. Gênesis 2:18, desculpem. Gênesis 2:18. Não sei onde é que fui buscar o 8, mas pronto. Gênesis 2:18. Desculpem. Deus começou a criar, criou toda a terra, e depois de criar toda a terra, criou o homem, e depois de criar o homem, olhou para ele e viu que todos os animais tinham um companheiro, mas o homem não tinha companheiro. E eis aqui o que é que Deus diz. Gênesis 2:18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Fará-lhe-ei uma adjutora para que assista, que esteja como diante dele. Portanto, que assista, uma adjutora, uma ajudadora. E depois, no versículo 21, mas mais abaixo, então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Abraão e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e cerrou carne no seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai, sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deus aqui constituiu a primeira família. Foi a primeira instituição que Ele criou na Terra. A família. Com tantas diferenças entre homem e mulher, por que é que Deus escolheu fazer assim? Existe uma razão, enquanto o homem é mais racional em todas as coisas, a mulher é mais emotiva. E isso completa-se. Eu dou muitos ouvidos à minha esposa, o que ela fala, para fazer pensar sobre todo. Ela me faz pensar sobre as coisas. E as senhoras têm uma capacidade eu vou-lhe chamar um sexto sentido, por assim dizer. Nós temos 5 sentidos, um sexto sentido, em que elas conseguem se aperceber de algumas coisas que nós homens não conseguimos aperceber. Há coisas que elas veem que nós nem de perto nem de longe estávamos a ver. E isso é impressionante. Por isso é que Deus escolheu juntar um homem e uma mulher, e
não escolher juntar um homem e uma mulher. Porquê? Porque eles assim completam-se, um homem e uma mulher. Esta foi a vontade de Deus que ele declarou. Para fazer o quê? Para que os dois pudessem andar juntos. Para que os dois pudessem passar nesta vida uma altura, às vezes nas alturas mais difíceis, e que se pudessem unir cada vez mais e, através dessa união, conseguir passar nesta vida. Por isso é que Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Foi e é o projeto de Deus para todo o homem, para toda a mulher. Mas será que todos se devem casar? Todos necessitam de casar? Não. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Coríntios e diz que era bom que o homem não buscasse mulher e que a mulher não buscasse o homem. Porque ele próprio diz que nesta terra podem ter contrariedades por causa da diferença entre um e outro. Ele falava para estarem sós, ficarem sós como o próprio apóstolo Paulo ficou só. Mas ele diz que é melhor casarem do que se abrasarem. Portanto, é melhor casarem-se do que lutarem por uma vida sem ter cônjuge. Portanto, depois nós sabermos a vontade de Deus, vamos ver o que é que Deus diz sobre o casamento. Para que nós entendamos o que é um casamento. Vamos começar por dizer que o casamento é para a vida. Quando você escolhe alguém, você vai escolher alguém para a vida. E é bom você escolher muito, muito bem mesmo quem vai casar. Não deve ser algo, não, eu tenho um amor muito grande. O amor não vai ser suficiente. Ouça o que eu lhe digo. O amor não vai ser suficiente. Não, mas eu amo. Às vezes nós vemos filmes e sabemos situações. Não, eu amo o suficiente pelos dois. Quer dizer, mesmo que a outra pessoa não o ame, essa pessoa ama o outro, o homem ou a mulher, pouco importa. E é o suficiente. E eu lhe vou dizer que não é o suficiente, porque quando esse amor esfriar, vai ser muito complicado. Muito complicado. E a pessoa que fizer isso vai sempre mandar à cara isso. Sempre. Toda a vida. Portanto, se você quer ter alguém para passar o resto da sua vida com, ora Deus, busque no Senhor por essa pessoa. E Deus lhe irá trazer a pessoa indicada para si. Foi assim que eu fiz e busquei e orava em Provérbios, acho que é Provérbios, eu sei o versículo de cor. Acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou benevolência do Senhor. É Provérbios 18, 22. Não é preciso abrir, eu vou-lhe só ler. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou benevolência do Senhor. Eu orava este versículo. Todos os dias eu orava este versículo. Porque eu queria uma esposa para mim. Eu orava este versículo. Senhor, a tua palavra diz que acha uma mulher, acha uma coisa boa e eu creio que já me trouxeste até mim a esposa indicada para mim, em nome de Jesus. Porquê? Já viu se sou eu a escolher e eu escolho mal? Complicado, não é? Eu tenho 30 anos de casamento.
como seria se eu tivesse escolhido mal? Se assim, em todo o casamento, há sempre algumas diferenças, algumas coisas que nós não concordamos, algumas coisas que às vezes não estão a correr como nós gostaríamos, quão pior será quando realmente a pessoa que escolhemos não é indicada para nós. Não tem a ver se a pessoa é bonita ou não é bonita. Não tem a ver se a pessoa está em Cristo, porque, ouça, eu lhe vou ser muito sincero, você é cristão, você deve escolher alguém que está em Cristo. Você não deve escolher alguém que não está em Cristo. Não, eu vou escolher alguém que não está em Cristo, depois ele converte-se. Ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e começa a vir à igreja e se torna fervoroso. Eu vou-lhe ser muito sincero. Eu peço desculpa, eu vou quebrar esse mito na sua vida, mas eu lhe vou dizer, em todos os casos que eu tenho conhecido, isso não tem acontecido. E os casos que eu conheço até foram de pessoas que diziam, não, mas ela trata muito bem a minha filha. Eu ficava em silêncio. Mais tarde divorciaram. Portanto, escolha alguém que confesse a mesma fé que você confessa. E aceite o Senhor na sua vida e que esteja a servir o Senhor. Porque isso é muito importante. E depois busquem os dois saberem Deus se realmente são um para o outro ou não. Porque só assim vai valer a pena. Só assim vai valer a pena vocês lutarem por uma vida a dois. Porque sabem que foi Deus que os juntou. Então sabem que podem dar tudo por tudo, porque vai resolver, vai resultar. Isto é muito importante no casamento. Muito importante. Sabendo isto, você pode dizer, não, mas eu amo muito determinada pessoa. Há coisas que você deve ver e não com os olhos do amor, porque você se vê com os olhos do amor, o amor vai tapar todos os defeitos, todos os erros, vai tapar tudo e você não vai ver nada. Eu sei o que eu estou a dizer. Quando nós agarramos e amamos alguém, os erros desaparecem. E não, eu não sei, deve ser, sei lá, deixamos de ver os erros, não vemos os erros da pessoa, não vemos o que ela fala, não vemos atitudes, não vemos nada. Tudo parece bem. E no em volta não está tudo bem. Você deve ver a rapariga ou o rapaz, como é que trata os pais? Como é que fala com eles? Como é que os trata? Muito importante isto. Porque há um filho que trata mal a mãe, garantidamente vai tratar mal a esposa. E isto deve ser visto a frio, não com os olhos do amor. Por isso é que eu lhe digo, você deve orar. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Deus tira desejos do nosso coração. Se você assim o desejar, e se você ama alguém, mas você está na dúvida se esse alguém é para si, orando a Deus, Deus lhe vai tirar da sua vida o amor que tem por essa pessoa. Eu estou a falar que eu sei o que eu estou a dizer e aconteceu na minha vida. Eu amava uma pessoa. Deus me tirou todo o amor que eu tinha por essa pessoa. Continuei a respeitar essa pessoa e tudo mais, mas o amor que eu tinha por ela desapareceu por completo porque Deus me tirou da minha vida. Então isto é muito importante. É muito importante você depender de Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Você acha que pode escolher bem? Você, desculpe, está completamente errado. Como assim, se eu disser que eu sei escolher bem, esqueça. Eu sei que não sei escolher bem. Sabe porquê? Eu vou-lhe explicar porquê.
Porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o mais íntimo do coração de todo homem e de toda a mulher. E então, assim sendo, Ele sabe o que vai no coração dessa pessoa, no íntimo dessa pessoa. Eu já falei com muitas pessoas e lidei com pessoas e eu pensava que essas pessoas eram boas, que o que estavam a fazer era de coração. E algumas delas, infelizmente, vim a descobrir que não. Quando eu descobri isso, sabe o que é que eu comecei a fazer? A não depender as minhas decisões pelo conhecimento que eu tenho, pelo aquilo que eu vejo, mas pelo aquilo que Deus me... Já me chegaram a dizer pessoas, não, aquela pessoa assim, 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 fez isto, fez aquilo, e eu olho para a pessoa, não digo nada, não reajo. Mas eu costumo dizer, enquanto Deus não me mostrar, eu não sei quem é a pessoa. Quando Deus me mostrar, eu já sei quem é quem. Portanto, é muito importante você, antes de decidir casar-se, antes de decidir ter qualquer relacionamento, seja com quem for, qualquer tipo de namoro ou tudo mais, você deve reconhecer tudo sobre essa pessoa. Muito cuidado também em não ter um relacionamento mais íntimo com essa pessoa. Porquê? Porque a palavra de Deus diz: deixará o homem sua mulher, deixará o homem seu pai e sua mãe, juntar-se a uma mulher e serão uma só carne. E quando alguém se relaciona sexualmente, transforma uma só carne com essa pessoa. E porque não está casado com essa pessoa, vai trazer problemas para as suas. Porquê? Porque eles têm uma intimidade que não deveriam ter. Essa intimidade só é dada por um casamento, por um relacionamento, porque a intimidade vai selar esse casamento de tal forma que se torna uma união. Por isso, o evitar ou por completo todo e qualquer relacionamento antes do casamento só vai trazer benefícios para si. Eu estou a falar de benefícios não só a nível carnal, mas estou-vos a falar de benefícios a nível espiritual. Porque Deus diz que Deus juntou, não separa o homem. Até agora eu quero-vos ler alguns versículos bíblicos para você perceber como é que Deus vê o casamento e o que é que Deus quer do casamento. Gênesis, nós já lemos, vamos a 1 de Pedro 3.1. 1 de Pedro 3.1. 1 de Pedro 3.1. Primeira de Pedro 3.1. Quero-vos dizer que esta carta foi escrita para o apóstolo Pedro, em que mostra a conduta que um casal deve ter. Como deve ter. Eu quero realçar aqui alguns pontos, porque são muito importantes, porque isso vai fazer com que num casamento funcione. Veja aqui, 1 de Pedro 3.1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Muitas das vezes, e já aconteceu várias vezes, eu já vi vários exemplos disso acontecer na igreja, de pessoas que aceitam Jesus depois de já estarem casadas. O marido delas não aceitou ainda Jesus. E elas, à medida que vão conhecendo estes ensinamentos,
o comportamento delas perante o marido muda. E elas se passam a ser mais sujeitas, passam a ser mais amáveis para com o esposo. Eu sei de alguns casos em que maridos vão à igreja porque eles próprios dizem, mas o que a igreja fez que fez mudar tanto a minha esposa para comigo? Um dos exemplos disso aconteceu com Smith Wigglesworth, em que ele agarrava, a esposa ia para a igreja e ele dizia que não queria que ela fosse, e houve um dia que ele disse, tu vais à igreja, mas quando voltares a porta está fechada. E ela foi à igreja e quando voltou a porta estava fechada. E ela dormiu à porta de casa. No dia a seguir, quando ele abriu a porta, ela se levantou e foi muito rapidamente fazer o pequeno almoço para ele. E alguém diz assim, mas como é que é isso? Ela fez o pequeno almoço para ele e tratou-o como nada tivesse acontecido. E por causa desse comportamento, ele foi ganho. Quando Jesus nos disse, amai os vossos inimigos, você acha que ele estava a brincar? Muitas das vezes os nossos familiares tornam-se os nossos inimigos. Às vezes por condutas, por coisas e não sei o quê. E qual a sua reação? Quando Deus diz, amai os nossos. Por causa dessa conduta, mulheres têm ganho maridos para Cristo. Eles aceitam Jesus porque realmente viram a diferença na vida das suas esposas. Onde antes havia revolta, palavras de ofensa, tudo parou e mudou. Veja o que está aqui escrito agora, mais abaixo, no versículo 6. 1 de Pedro 3, 6. 1 de Pedro 3, 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando de Senhor, da qual vós sois filhos, sabendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, para que não sejam impedidas as vossas orações. Pois eu sou muito sincero. Eu devo ter, eu aceitei Jesus com 25 anos de idade, devo ter mais ou menos 32 anos que eu aceitei Jesus, e eu tenho 30 anos de casado. E o que eu tenho reparado em toda a minha vida cristã é que Deus honra muito a esposa. E aquilo que a palavra de Deus diz aqui, veja o que é que diz. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher. Deus, eu creio, pelo que eu tenho visto, Deus honra muito a esposa. Honra muito a mulher. Mas quando a mulher faz como é correto, entende? Quando a mulher faz como ele disse, sujeitai-vos aos vossos. O sujeitar, eu quero que você entenda bem o termo sujeitar. Muitas mulheres atualmente, quando ouvem o termo sujeitar, então eu vou me submeter, eu vou agarrar e vou. Você não está a entender. Quando alguém ama verdadeiramente, sujeitar-se à pessoa que o ama a si, quando o homem ama realmente a esposa, é muito fácil para a esposa estar sujeita ao marido. Porquê? Porque há amor. E ela sabe que ele fará tudo por ela.
Não se esqueçam de uma coisa. Seja o homem, seja a mulher, vocês não se podem esquecer nunca que cada um de vocês é um filho de Deus. Ao aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus lhe deu o poder de serem filhos de Deus. Então você, homem, deve olhar para a sua esposa não só como sua esposa, mas também uma filha do seu Deus. E você, mulher, deve olhar para o seu marido, mas deve olhar para o seu marido como um filho de Deus. Porque se você olhar assim, então vai fazer toda a diferença. Nas vossas vidas vai fazer toda a diferença. Porque você não vai querer magoar um filho de Deus. Você não vai querer magoar uma filha de Deus. Porque senão você vai ter que entender com o próprio Deus. Por isso é que ele diz aos maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, para que não sejam impedidas as vossas orações. Quando aqui lemos e vaso mais fraco, nós pensamos sempre, vaso mais fraco, mas como é que a mulher pode ser um vaso mais fraco quando ela tem capacidades muito acima a nível estrutural? Embora o homem possa ser mais forte, a mulher tem mais resistência. Muito mais. Você imagina um homem a dar à luz? Devia de ser de fugir. No entanto, uma mulher dá à luz, continua. E eu lhe digo, eu vi a minha esposa dar à luz e é muito complicado. Quando Deus fala de vaso mais fraco, não é fraco a nível físico, é fraco em questão de sentimentos, de emoções. Porque a esposa, a mulher, é muito emotiva. E as emoções, às vezes, levam a melhor, no caso de uma esposa, de uma mulher. E o esposo, o marido, tem que perceber isso e entender que se a sua esposa está a deixar levar pelas emoções, é melhor ele ficar quieto, sossegado e orar e buscar a Deus para que tudo fique como deve ser. Este entendimento tem que ser percebido, a própria palavra de Deus nos mostra isso. Porque se você tem uma reação adversa àquilo que a sua esposa lhe está a expor ou está a agarrar e falar consigo, suas orações podem ser impedidas perante Deus, porque você não fez a atitude correta. Eu sou muito sincero, já fui repreendido por Deus várias vezes por causa da minha esposa, porque atitudes que eu estava a tomar para com. Eu tive que chegar à minha esposa e pedir-lhe perdão porque eu estava a fazer. Pela reação que eu tive, tendo ou não tendo razão, isso não importa. Porque a razão não vai resolver nada disso. O que vai resolver na sua vida é você estar bem com Deus. Então vemos aqui que se a a mulher deve submeter ao marido, o marido deve reverenciar a sua esposa. E eu quero-vos mostrar aqui uma coisa que é impressionante. E isto serve para mostrar aquilo que eu estava a dizer em relação a Deus, em relação às mulheres. Como Sara, no versículo 6, 1 Pedro 3,6, como estávamos a ler, como a Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, do qual vós sois filhos, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Eu quero-vos levar a ler uma passagem que aconteceu entre Sara e Abraão. Vamos a Gênesis 21, 9. Gênesis 21, 9. À medida que vamos abrindo,
eu quero vos dizer o que é que aconteceu até aqui. Sara, ou antes, Sarai, antes, toda a vida foi estéril. Portanto, nunca tinha concebido nenhum filho. Por isso chamava estéril. E Deus disse que iria que a sua prosperidade, a sua posteridade iria ser grande em Deus, disse a Abraão. E Sara, ao saber disto, o que é que fez? Agarrou na sua serva Agar e deu ao seu esposo para ter filhas por ela. E Agar teve um filho. Por causa de ela estar grávida, Agar julgou-se melhor que a sua senhora, que era a mulher de Abraão. E Sara se queixou a Abraão e Abraão lhe disse que ela devia repreendê-la, o que estava na mão dela, que ela que fizesse o que quisesse. E repreendeu-a. Ela fugiu, o anjo lhe apareceu e disse que ela se devia de submeter e humilhar perante a sua senhora. E assim fez, e o menino nasceu, e o nome do menino era Ismael. Quando eu vos vou ler, e o que vos ler, a criança tinha 17 anos de idade já. Mas verdadeiramente Deus apareceu a Sara, apareceu a Abraão e disse que o que sair das entranhas deles, esse seria seu filho. E então, aos 100 anos de idade e aos 90 anos de Sara, Sara teve um filho que lhe chamou Isaac. Agora este filho tinha 3 anos, tinha sido desmamado e então fizeram uma festa com 3 anos de idade e o seu meio-irmão Ismael tinha 17 anos de idade. Eu quero-vos mostrar o que é que aconteceu. Gênesis 21, 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Zombava de quem? Do filho Isaac. E disse a Abraão: deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaac. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho, porque também era seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua semente. Com isto eu estou-vos mostrar o quê? Deus estava a dizer: ouve a voz da tua mulher. E muitas das vezes os homens não ouvem a voz da sua mulher. E é um erro muito grande. Não quer dizer que eles têm que fazer exatamente o que ela está a dizer, mas devem dar ouvidos para repensar sobre o assunto que têm em mãos. Porque, eu vos volto a dizer, as esposas, mulheres, têm um sentido, têm uma forma, uma perspicácia, como é que é dizer, uma atenção diferente perante algumas coisas. E conseguem ver algumas coisas como os homens não conseguem ver. Eu lembro-me da minha esposa uma vez chegar ao pé de mim, numa circunstância, dizer: olha o que é que aconteceu, viste aquilo, aquilo e aquilo? E eu: não. Tu não te percebeste? E eu: não. Tu não viste assim, assim, aquilo? E eu: não, nada. Tu mas estavas lá comigo ao meu lado. Pois, mas eu não vi. No meu caso, eu digo muitas vezes, vejo mais com os olhos fechados do que os olhos abertos. Mas eu reconheço que as mulheres
têm um sentido muito mais apurado em certas coisas do que nós, homens. E por isso, assim como Deus disse a Abraão, dá ouvidos à tua esposa, e Abraão agarrou e realmente mandou fora, porque ele iria ser uma guerra pegada, e foi, e ainda é hoje. Os ismaelitas, muçulmanos, ainda lutam contra os israelitas. A luta continuou, ainda continua. E se estivessem juntos, ainda seria pior. Realmente Abraão mandou a sua serva e o seu filho, mandou fora da presença de Deus. Porque esta criança era muito dura, mesmo muito dura. Própria, se você ler e buscar, vai ver que o próprio anjo disse que ele lutará contra tudo e contra todos, e todos lutarão contra ele. Portanto, Deus sabia e Sara viu isso. Portanto, é de toda a importância que no casal haja entendimento, haja falarem um com o outro, porque assim vem mais conhecimento, vem mais sabedoria para o casal, quando assim acontece. Será que a esposa tem razão? Não estou a dizer que não possa ter, mas os dois, falando, vão se entender e saber o que corretamente devem fazer. Esta submissão é deixar para as mãos do esposo a decisão, a última palavra. Porque realmente na parte humana do homem ele é mais racional. E se o homem for de Deus, ele não vai ter só a decisão racional, mas ele vai buscar a Deus por uma decisão correta, fazendo o que é correto assim. Porque em tudo o que eu tenho visto é que nas minhas decisões como homem, quer para o meu lar, quer para todo o resto da minha vida, eu tenho visto, são as decisões que eu busco em Deus, são as melhores para a minha vida. Ainda hoje, eu estava a orar e Deus me estava a dizer, descansa em mim. Por outras palavras, ele dizia, confia em mim, fica quieto. Porque às vezes não é fácil para nós. Não é fácil para nós estar quietos, sossegados, perante circunstâncias, coisas que não acontecem. Mas eu reconheço o poder de Deus. Eu reconheço o seu carinho para conosco. E ainda hoje eu estava a orar, Senhor, dá-me sabedoria para todas as coisas, Senhor, para todas as decisões. E, por favor, ajuda-me em todas as decisões que eu tenho. Por favor. E o que ele me respondeu foi, busca-me todos os dias. Eu todos os dias. Eu volto a repetir, busca-me todos os dias. Eu todos os dias vou estar ao pé. Como é que nós buscamos a Deus? Orando, buscando a Deus, lendo a sua palavra. E ao nós fazermos isto, nós não só vamos trazer paz para as nossas casas, vamos trazer paz para a nossa vida, mas vamos fazer com que a união no casal seja mais forte do que alguma vez foi. Ao nós percebermos todas as. Existe um nome. Em frações. Como é que se chama numa divisão? A parte de cima e a parte de baixo? Como é que se chama? Divisor? Não.
Nós temos que perceber todos os peões e todos aqueles que são intervenientes no nosso xadrez da vida e perceber que quando nos casamos, nossa vontade foi haver união e para que juntos pudéssemos enfrentar tudo nesta vida. E é assim que deve ser um casal, em união. Não tomando uma decisão ou outra, mas ouvindo as duas partes. E depois deixar o homem realmente tomar a sua decisão do casal. Mas se mesmo que ele decida errado, você, esposa, deve apoiar o seu esposo até ao fim e não expor o seu erro. Entende? Mesmo quando esse homem não está a buscar ou não buscou a Deus. Eu, infelizmente, já tive alguns desses erros. Tomei decisões por mim próprio sem consultar a Deus. Por isso é que é a minha oração, Senhor, não me deixes tomar nenhuma decisão sem ter a Ti. E Ele me dizia, busca-me todos os dias e a todos os dias estarei contigo. Vamos continuar a ver o que é que Deus tem para nós no casamento. Efésios 5, 22. Efésios 5, 22. Há bocado vimos Pedro, o apóstolo Pedro, a escrever uma carta e a falar sobre a missão das mulheres. E agora vemos o apóstolo Paulo a escrever uma carta a Efésios. Fala exatamente o mesmo. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Ouça. É forte. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Mas depois diz, aqui no 25, vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pois eu não conheço maior amor do que este. Jesus se entregou na cruz por nós, todos nós, pela igreja. E Deus está a dizer aos maridos que não importa o que aconteça, que amem suas mulheres. Então, mas espera aí, mas se ela não cumprir a primeira parte e não for sujeita ao seu marido, você, como homem de Deus, deve amar a sua mulher. Você está-me a ouvir? Então, e o contrário? Então, e a mulher é sujeita e o marido não ama com esse amor tão grande como deveria ser? Você tem que fazer a sua parte, esposa, e tem que submeter a sua. Pois a palavra de Deus, quando diz uma coisa, não diz uma coisa se. E sim, as bênçãos são condicionantes por aquilo que nós podemos fazer. Mas quando ele diz para nós amarmos os nossos inimigos, não está a dizer, não, aqueles que tratam mal você não devem amar. Aqueles que lhe estão a fazer mal você deve... Não, pelo contrário, a palavra de Deus diz, orai para aqueles que maltratam e perseguem. Então isto quer dizer que nós devemos fazer, comportar e tratar bem, apesar de estarmos a ser tratados mal? Sim, é exatamente. É isso que a palavra de Deus diz. Se
você tem uma esposa, você tem um marido, e algum deles não está a fazer isto, você deve continuar a orar por ele, mas fazer o que é correto da sua parte. E tratar essa pessoa o melhor possível. Você está a dizer, isso é loucura. Eu sei. Eu sei que é loucura. Mas isso é o que Deus diz. Porque não diz aqui, não, se as mulheres não estiverem sujeitas aos maridos, vós maridos não devem amar. Você não lê isto em parte nenhuma. Se você continuar a ler, você não vai ver isso em parte nenhuma. Também não diz que as mulheres não devem ser sujeitas se os seus maridos não os amarem como Cristo amou a igreja. É difícil. Deus está-nos a dar a forma do casamento. E a forma do casamento é amor incondicional. Mesmo quando nos magoam, mesmo quando nos ferem, mesmo quando nos fazem aquilo que não devem, Deus nos está a dar a fórmula. Amor. Porque o meu amor é maior que tudo. Ele faz mudar tudo. Aqui mais abaixo nós vamos ver no 28, versículo 28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Versículo 31. Porque isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unir-se-á uma mulher, e serão dois, uma carne. Versículo 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher haverá em si o marido. Quando Deus escreveu e permitiu que o apóstolo Paulo escrevesse isto à igreja de Efésios, eu estava a dizer que isto pode não estar a acontecer nas vossas vidas, mas cada um de vocês deve fazer o que é correto. Porque fazendo o que é correto, não só vocês caem em graça perante Deus, mas Deus vai fazer mudar as vossas vidas. Vocês estão a fazer o correto. E não nos podemos nunca, num casamento, esquecer disto. Não temos que reagir perante aquilo que nos fazem, mas devemos seguir o que é correto perante Deus. Eu volto a dizer, não se esqueça que você está a lidar com uma filha de Deus, não se esqueça que você está a lidar com um filho de Deus. E deve respeitar, acima de tudo, respeitar por causa disso. Assim sendo, tudo o que esteja a acontecer no casal deve ser pensado, repensado, levado ao trono de Deus e orarem sobre o assunto. Porque é uma união para a vida. E nessa união, Deus vai estabelecer a sua bênção. Porque você não se pode esquecer de uma coisa. Vocês não são mais um. Não são mais dois, mas são um. Uma só carne. É impressionante quando Deus quis dizer a Abraão que ele iria ter um filho, ele virou e disse: aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu filho. Ele disse: minhas entranhas? Mas como é que um homem pode dar filho? Mas ele e a mulher eram uma só carne. Portanto, a carne, a esposa, iria dar o filho.
aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu filho. Foi exatamente o que aconteceu. Deus falava a Abraão como tivesse a falar para Abraão e para Sara, porque eles são só um. No casamento, deixará o homem, seu pai e sua mãe, jurar-se-á uma mulher, e serão uma só carne. Quando eu há bocado vos li para que as orações não sejam impedidas, você imagine, você não se está a dar, um homem qualquer não se está a dar bem com a esposa. Por qualquer motivo, por isto, fez aquilo, porque o diabo, eu sou muito sincero, o diabo vai tentar de tudo para destruir um casamento. Ele vai tentar levantar pensamentos, formas de pensar, ideias erradas. Para quê? Para fazer com que o casal lute entre si. E as diferenças que existem entre um e o outro, como é um homem e uma mulher, as diferenças são grandes. E por causa dessas diferenças grandes, maneiras de pensar, maneiras de agir, então vai fazer com que conseguir utilizar essas diferenças para fazer com que haja luta entre os dois. O diabo vai fazer de tudo para tentar destruir o casamento. Se vocês não se apercebem disso, casamentos podem ser destruídos não por culpa do homem e da mulher, mas porque o diabo acentuou essas diferenças e utilizou essas diferenças para acabar com o casamento. Então é de tudo bom que nós repensemos tudo, analisemos tudo e não se esqueçamos do que a palavra de Deus diz para nós amarmos um ao outro sempre. Mas existe mais coisas. Porque um casamento não é só a união entre um homem e uma mulher, mas também é um relacionamento mais íntimo. E vamos abrir em 1 Coríntios 7, 3. 1 Coríntios 7, 3. Deus estabeleceu tudo na vida do homem e da mulher. É uma parte muito gira que eu tenho ouvido, em que Deus criou todas as coisas. Quando foi para criar o sexo do homem e da mulher, ele não chamou o diabo, e o diabo é que criou, porque o diabo não cria nada. Foi Deus que criou tudo. Inclusive, o próprio relacionamento sexual entre homem e mulher foi Deus que criou. Então, veja o que é que Paulo escreve à igreja de Coríntios. 1 Coríntios 7,3: o marido paga à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem um marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-o a mulher. Eu quero parar aqui um pouco. Eu já usei este versículo 4, 1 Coríntios 7,4, para poder orar sobre o corpo da minha esposa. Na altura, ela estava a passar por uma situação menos boa. Eu orei declarando este versículo bíblico. Eu tenho poder sobre o corpo da minha esposa. Eu ordeno em nome de Jesus que saia a enfermidade e as dores. Entenda uma coisa. Há pessoas que não entendem o que é que a palavra de Deus quer dizer com isto. Quando Deus permitiu permitiu que isso fosse escrito, o que ele estava a dizer é que o marido tem direito sobre o corpo da esposa e da maneira que a esposa tem direito sobre o corpo do marido.
Alguns podem dizer, mas isso não é assim. Ouça, não me interessa o que é que as pessoas dizem. Interessa-me o que é que Deus diz. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe que na união de um casal, o relacionamento sexual os vai unir cada vez mais. Vai fazer com que fiquem unidos, estabelecendo esta união de uma forma muito grande. E sabem que só vai trazer mais amor entre eles. Quando um casal tem um relacionamento sexual só por causa do relacionamento sexual, o casal vai começando a ficar cada vez mais frio entre um e outro. Isso vai afastar cada vez mais. Quando há amor, quando há carinho, há respeito, e neste relacionamento sexual, eles se unem cada vez mais. Vamos continuar a ler. Versículo 5. Não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo. Para vos aplicares a oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que é que ele está aqui a dizer? Não defraudeis. Não vos negueis um ao outro. A esposa porque não quer ter sexo, o marido porque não quer ter sexo. Alguns há que dizem, não, eu quero me conservar puro, porque eu estou na igreja. Hã? Entenda uma coisa, Deus santificou o casamento sem mácula. E bem-aventurado o leite sem mácula. Quer dizer que o que se passa no meio de um casal, daqueles que estão casados, é santificado por Deus. O relacionamento que existe entre homem e mulher, eu volto a dizer, entre homem e mulher, é santificado por Deus. Quando Paulo diz para não defraudar um ao outro, para não se negarem um ao outro, para que, não, hoje não dá, amanhã não dá, que hoje não dá. O que é que estão a fazer? Estão a criar uma separação. O homem ou a mulher estão a criar uma separação no casal. Uma separação que é dura. Porque Satanás vai utilizar de tudo para utilizar isso como para a separação do casal. Satanás, veja, ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, por causa de não haver relacionamento sexual. Satanás vai utilizar isso contra o casal, para os fazer separar. Tanto da parte do homem como da parte da mulher tem que haver sabedoria para que isso não seja impedimento para a vossa união. Mas para que cada vez mais vocês estejais unidos no mesmo espírito, tornando-vos uma só carne, fazendo a vontade de Deus para as vossas vidas. O casamento é muito mais do que um simples união da carne, mas é uma união de espírito. Lembro-me sempre do que é que eu orei. Aquilo que eu vos disse em Provérbios 18, 22, diz: quem acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Eu lembro-me de eu ter feito uma lista na altura, porque ouvi dizer que eu devia dar a descrição, então dizia que minha esposa devia ser assim, assada, assim. E houve um dia que eu virei-me, Deus, perdão pelo que orei. Quero que a minha esposa te sirva tanto como eu quero servir.
E esta foi a última oração. E depois Deus trouxe a minha esposa para mim. Entenda uma coisa. Vão haver diferenças. Se vão. Podem haver conflitos. Se podem. Mas se foi vontade de Deus vos unir, não há nada que vos... Nada. E você tem que entender uma coisa. Você deve lutar por esse casamento. Você deve lutar por essa união. Eu vou lhe dizer porquê. Porque você vai agradar a Deus assim fazer. Suas orações, homem, não vão ser impedidas. E vós, mulheres, vão estar em graça perante Deus. Até eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu te peço pelo meu casamento. Peço pelo meu cônjuge que o abençoes em nome de Jesus. Peço que o meu relacionamento esteja mais forte do que nunca. Esposa. Peço, Senhor, pela Tua ajuda em tudo. Porque sem Ti eu nada posso fazer. Sei disso. Em Ti te agradecemos, em Ti te bendizemos. Que o meu casamento engrandeça o Teu nome, Senhor, cada vez mais. Senhor, que cada um de nós exalte a Tua vida, a Tua santidade, com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Em Portugal foi feriado hoje, no dia de hoje. Portanto, tivemos um fim de semana maior. Está a chegar a época natalícia. Deus tem muita coisa para fazer. Sua vida ainda não acabou. Tudo o que Deus tem para si, Ele vai cumprir. Muitas bênçãos.